as pessoas a Jesus. Não, Jesus conhece todos, mas nem todos conhecem a Jesus. Apresentem a Jesus. Olha só, se você, ou se alguém apresentou Jesus a você, e a tua história não mudou, assim como a história de Pedro não mudou, reveja os seus conceitos. Algo de errado não está certo. Porque se a gente tem um encontro real com Jesus, pastor Éder, é quase que 100% garantido que a tua vida vai ser transformada. É quase 100% garantido que você tem que mudar. Se você tem um encontro real com Cristo, você não pode continuar sendo a mesma criatura, o mesmo pescador de peixe. Não. Você tem que largar as redes, ou melhor, parar de pescar o peixe. Continua com a tua rede, mas pesca homem, pesca mulher, pesca alma. Pesca. Não precisa largar as redes, mas continua pescando. Só muda a pesca. Em vez de pescar dinheiro, em vez de pescar peixe para aumentar o teu dinheiro, em vez de pescar peixe para aumentar a finança da tua microempresa, pesca alma. Pesca pessoas para o reino. O reino não precisa de pessoas, mas pessoas precisam do reino. Jesus sem mim continua sendo Cristo Todo-Poderoso, mas e eu sem Ele? O que eu sou sem Ele? Eu posso até viver mais 10 anos sem Ele, mas e para onde eu vou depois? O que vai acontecer com a minha alma depois sem Ele? Continua pescando, varão. Não desiste de pescar. Eu sigo à frente, eu sigo adiante. Olha só a visão futurística que no primeiro encontro Jesus já está tendo com Pedro. Porque ele olha para Pedro e diz: tu és Simão, mas agora tu é Pedro. No primeiro encontro, pastor, no primeiro encontro ele olha para Simão e diz: tu és Simão, mas agora tu é Pedro. Olha a visão futurística. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? O diabo está olhando para mim, as pessoas que não conhecem estão olhando para mim, está olhando para você. O inferno está olhando para o irmão Daniel, está dizendo: é só o irmão Daniel. Mas Deus já tem uma visão futurística. Deus já está dizendo: não é só o irmão Daniel. Ele é Daniel agora, mas amanhã é pregador, amanhã é ministrante do evangelho, amanhã é leitor da Bíblia, amanhã vai ser evangelista, vai levar a palavra. O inferno está olhando agora, está dizendo: é mera pessoa, é qualquer um. E Deus está dizendo: não, nada disso. Ele está olhando hoje, ele está olhando o passado. Mas Jesus já está na visão futurística. Ele já está te vendo vencendo lá adiante. Ele já está vendo você pregando. Ele está vendo você louvando. Ele está vendo você adorando. É por isso que ele não desiste de Pedro. Eu desistiria de Pedro. Você desistiria de Pedro. Mas Jesus não. Pedro só dá confusão, pastor Kleber. Pedro é aquela ovelha ruim de lidar com ela. Mas Jesus está olhando lá na frente. Jesus está tendo uma visão futurística. Está dizendo: eu vou passar 3 anos e meio com esse camarada. Mas depois que passar esses 3 anos e meio, ele vai ganhar tanta alma. Ele vai ganhar tanta alma. Ele vai saquear tanta alma do inferno que não está contado. É 5.000 numa pregação, é 3.000 na outra. Não viva o presente com o que falaram que você é hoje, ou com o que falaram que o teu passado cobriu a tua vida. Não. Se você está aqui, você é uma pedra preciosa na mão do Senhor. E Ele te colocou aqui porque Ele tem uma visão futurística para a tua vida. Ele está te vendo lá na frente. Hoje é só a irmã Sara me olhando pregar. Mas e amanhã? Amanhã quem é ela? É a coluna da família? É quem vai colocar a família no altar? É quem vai colocar a família aqui embaixo? Hoje é só alguém. Mas e amanhã? Quem será você? Não tente debater com Cristo.
Eu enxergo um palmo à frente do meu nariz. Através dessa parede, eu nem sei o que tem. Daqui 10 minutos eu nem sei o que vai acontecer. Se Ele falou que você vai chegar, você vai chegar. Pode se levantar 11 mil demônios, cai 1000 ao teu lado, 10 mil ao do outro, e você vai chegar ao destino que Ele falou. Aleluia. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. Jesus vai lá e pede o barco emprestado. Mas Ele pede o barco emprestado a Pedro depois de uma noite decepcionante. Pedro tem uma noite decepcionante. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. E olha que o cabra é especialista em pesca. Olha que o cabra tem uma microempresa de pesca. Ele entendia do negócio. Ele sabia onde botar a rede. Ele sabia qual horário. Ele sabia a profundidade. Mas é muito assim que acontece com nós. É quando nós saímos de uma noite decepcionante. Aí Jesus olha para mim, olha para você, vindo de uma semana turbulenta, vindo de uma noite decepcionante. Ele olha para mim, olha para você. Posso pregar nesse teu barco? O barco é você, tá, crente? Só para você entender. Tá decepcionado, mas eu posso usar esse teu barquinho para pegar decepcionado mesmo? Tá cansado, mas eu posso usar esse teu barco para adorar aqui em cima mesmo, cansado mesmo? É difícil emprestar tua vida para Cristo quando tudo está dando errado. É claro que é difícil. Mas é na hora que você mais precisa, é que Deus mais usa a tua vida. É quando você passa por aquela porta dizendo, eu preciso só de um abraço. E no momento que você chega aqui, o Espírito Santo diz, vai lá e abraça a fulana. Mas é eu que preciso. E ele diz, mas é assim que eu gosto de te usar. É assim que eu vou te usar. É quando tu tá mais cansado, mais decepcionado. É aí que eu quero pegar no teu barco emprestado. É aí que eu quero subir no teu barco. E é aí que eu quero pregar. É aí que eu quero ganhar alma. É quando o momento da tua vida está mais difícil, que o Senhor quer cantar através do teu barco. Que o Senhor quer ministrar canções para pessoas através do teu barco. Mas eu preciso ouvir um louvor. Eu preciso de uma palavra de conforto. E Deus está falando o quê? Cante. Continue falando de mim. Continue pregando, continue me adorando, que enquanto você faz isso, Deus está dando livramento na tua casa. Enquanto você faz isso, Deus está visitando a tua família. Enquanto você adora, o Senhor está visitando o teu filho. Enquanto você adora, Ele começa a mexer os pauzinhos dele, começa a restituir a família. Aquilo que o inferno disse que não teria mais jeito, Ele começa a trabalhar. E você está adorando, e o Senhor está trabalhando. Você está pregando, e o Senhor está trabalhando. Você está chorando. Vai chorando mesmo. A semente cai e a tua lágrima rega. A semente cai e a tua lágrima rega. Jesus está falando com alguém nessa noite. Vai doendo mesmo. Vai chorando mesmo. Logo mais. Logo mais. Meu Deus. Olha o que Jesus diz. Jesus manda ele ir mais fundo, lançar a rede. Aí o que o Pedrão diz? Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar essa rede. Porque o especialista aqui, não me leve a mal, sou eu. Eu tenho uma empresa de pesca. Eu sei onde tocar a rede, eu sei o lado certo, eu sei o horário. Mas eu vou confiar nessa palavra que o Senhor falou. E vou lá. Vou levar o meu barco mais fundo e vou lançar essa rede. Mas Pedrão não quer, ele está cansado, pastor Éder. Ele está frustrado, ele não quer fazer tudo de novo. Aí ele diz sobre a tua palavra. Quer ter êxito? Comece a fazer com o direcionamento dos céus. Quer pregar?
Vou pregar sobre a tua palavra. Quer louvar? Vou louvar sobre a tua palavra. Quer trabalhar? Vou trabalhar sobre a tua palavra. Ou seja, sobre o teu direcionamento. Se você fizer isso, ele vai fazer tudo o que ele já fez, mas vai ter êxito. Porque é sobre a tua palavra. É sobre a tua vontade, Senhor. A minha já ficou de lado. Ou seja, eu parei de pescar com a minha inteligência. Ou seja, eu parei de pescar com a força do meu braço. Eu parei de pescar com aquilo que eu achei que eu sabia. Agora é sobre a tua palavra. O que eu achei que sabia fica para trás. Eu vou pegar o meu barco e se o Senhor dizer anda 2 passos e toca a rede, eu vou dizer aqui não tem peixe, é muito raso. Mas se o Senhor mandar eu toco. E se eu tocar eu tenho certeza porque vou pegar muito peixe. Porque é sobre a tua palavra. Quer ter êxito na tua vida? Comece a partir de hoje. Tudo que você fizer, faça sobre o direcionamento do Senhor. Eu vou procurar um emprego, pede direcionamento ao Senhor. Eu vou sair do emprego, peça direcionamento ao Senhor. Eu vou falar com fulano, pede direcionamento ao Senhor. Comece a partir de hoje a pedir direcionamento em tudo que você fazer. Eu tenho certeza que você não vai pescar e ter noites vazias e frustrantes. Eu tenho certeza que você vai começar a ter êxito nos teus projetos, nos teus planos, nos teus sonhos. Aleluia, Deus. Olha o verso 11. Deixando tudo, o seguiram. Jesus encheu o barco de Pedro. Tudo que ele estava querendo. Deixou Pedro felizão. Agora as minhas contas vão sair do zero. Vou quitar minhas dívidas, ainda vai sobrar para suprir tudo. Aí quando Jesus vai lá e mostra o caminho, ele fala assim, ó, deixa tudo para trás e vem, Pedro. Posso te fazer uma pergunta? O que você tem deixado para trás para seguir a Cristo? O que você tem largado para seguir a Cristo? Qual é a mordomia que você tem deixado para trás para seguir a Cristo? Qual é a zona de conforto que você saiu para seguir a Cristo? Porque em Lucas 9, verso 23 vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você consegue notar algo no texto? Se alguém quiser, a minha Bíblia diz, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba que a tua vontade vai só até aquele se quiser. Se você quiser, você pode vir. Se você não quiser, você não precisa vir. Mas se você quis vir, acabou a tua vontade. A partir daí, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Percebeu que a tua vontade é só até aceitar Cristo? Depois você tem que negar sim as tuas vontades, você tem que deixar as coisas para trás, você tem que largar o barco mesmo cheio, você tem que deixar pendurar a tua rede mesmo cheia de peixe. Você entendeu que muitas das vezes a perda terrena é ganho espiritual? Você entendeu que a maioria das vezes você não está perdendo, você está ganhando? O plantio aqui é colheita 100 vezes mais. Quantas vezes é falado aqui que o altar não toma nada de ninguém, ele apenas acrescenta? Olha só. Enquanto você não se negar, enquanto você não tomar a sua cruz, você vai ter pescas e noites frustrantes. Você não vai ter êxito. É sobre a tua palavra. Mas olha o que diz em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22 ao 33,
É a passagem que Jesus, ele anda sobre as águas. Aí no verso 22, Jesus dá uma ordem: passem para o outro lado. Só que eu fiquei me perguntando, quando eu estava meditando no verso 22, que Jesus diz: passem para o outro lado. Eu recém estava pregando, eu falando com Cristo, eu disse: mas Jesus, o Senhor está ministrando ao meu coração que para ter êxito tem que te obedecer, tem que fazer as coisas segundo a tua palavra. E agora eu estou lendo nessa segunda passagem que o Senhor colocou ao meu coração, que para os discípulos passarem ao outro lado, eles vão estar te obedecendo. Só que eles não vão ter êxito, eles vão dar de cara numa tempestade. Aquilo embaralhou minha cabeça, pastor Cláudio. Eu estou pregando para o teu povo, dizendo que para ter êxito é apenas obedecer a Cristo. Agora eu estou pregando que obedecendo a Cristo você vai dar de cara numa tempestade. Aí Jesus ministrou no meu coração. Pedro pescou a noite toda. O que ele fez? Levou o barco, armou a rede, puxou a rede, guardou a rede. O que ele fez quando Jesus mandou? Levou o barco, armou a rede, puxou a rede, guardou a rede. Ele só teve êxito em pegar o peixe. Ele não anula do trabalho. Ele só garante o resultado, tá entendendo? Ele não te anula do trabalho, ele não te anula de você fazer tudo o que tem que fazer. Ele só garante o resultado. É só isso. Não é dizer não vai ter tempestade, não vai ter onda, não vai ter vento. Não, não. Você vai passar. Só que o interessante é que ele já disse: cheguem no outro lado. Ele já garantiu. Você vai passar na tempestade, mas ele já garantiu a chegada. O Espírito Santo, eu me embaralhei, ele me desembaralhou no estralar de dedo. E disse: meu Deus, o Senhor é maravilhoso. De mim não saía isso. De mim, não teria esse entendimento. Mas Jesus ele é maravilhoso. Ele é. Quando a gente busca, ele faz. Olha só. Ainda eu anotei, ó, quer dizer que obedecer a Jesus nos leva à tempestade. Sim. Mas sabe por que Jesus levou eles ao meio de uma tempestade? Eu e Daniel, cada um interpreta do jeito. Para esse dia, para esse momento, ele queria ver quem reconheceria a sua voz em meio à tempestade. Tá os 12 no meio de tempestade, é vento, é água, é barulhão, é trovão. Ele só queria ver quem vai reconhecer a minha voz em meio a tempestades. É só por isso que eles vão enfrentar uma tempestade. E quem reconhece? É o difícil de lidar. É a ovelha ruim. É ela que reconhece a voz. É Pedrão. Jesus da glória. Mas não te preocupe. Se Jesus te prometeu chegar do outro lado, você vai chegar, fica tranquilo. É claro que ele não ia te falar: entra no barco, vai enfrentar a tempestade, quase vai morrer. É claro que não. Ele apenas te faz uma promessa: te levanta, começa a estudar e começa a pregar, e eu vou te levar, eu vou fazer. Mas ele não vai falar do trajeto, ele não vai falar que vão te bater, ele não vai falar que vão cuspir na tua cara, ele não vai falar que você vai perder casa, vai perder carro, vai perder amizade, vai perder família, vai perder esposo. É claro que ele não vai te falar do trajeto, ele só vai falar: você vai chegar. Porque se ele falasse do trajeto, você não iria. Se ele te falasse tudo que você ia enfrentar, você não iria. Ele iria dizer: tu acha que eu vou? A irmã Tati ia dizer: tu acha que eu vou sofrer? Né, irmã Tati? Vou passar 10, 15 anos sofrendo? É claro que eu não vou. Aí ele só fala: começa e do final cuido eu. É simples assim. Começa que do final cuido eu. É fácil. Verso 24. O vento era contrário. Difícil é remar com o vento contrário. Difícil é remar com o vento contrário. Você rema, dá 10 remadas para frente e 20 remadas para trás.
Dá 10 passos para frente, 10 passos para trás, porque o vento é contrário. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Perseverança, irmão. Perseverança, aguentar firme. Eu não sei quantos quilômetros tinha do monte que ele estava orando, caminhando por cima das águas até o barco. Mas ele estava vendo. Como eu não sei, que não tinha farol, não tinha luz elétrica, não tem poste no meio do mar. É tempestade, é vento, é água. Como ele está vendo, eu não sei. Mas ele estava vendo. E assim como ele estava vendo, ele está te vendo no meio dessa tempestade. Mas o que ele está dizendo nessa noite? Apenas continua agarrado nesse remo. Continua remando para esse barco não afundar. Continua remando para essa casa não afundar. Continua remando, continua agarrado nesse remo para não largar o evangelho. Continua agarrado para não deixar de ser crente. Continua agarrado. É perseverança. É perseverança. Ele está dizendo: o vento está contrário, é? Tu está sentindo o vento contrário, dá 10 passos para frente, dá 11 passos para trás. Mas quem sabe hoje? Quem sabe é hoje? Quem sabe é hoje que ele vem caminhando sobre as águas, enxergando o teu barco e dizendo: Deus, acabou, parou, ventinho, pode parar. Eu não sei se tu ouve, eu ouvi falar que o mar tem braço, mas ouvido não ouvi. Mas ele diz: vamos parar aí. Ei, vento, tu assovia, né? Mas não sei se tu ouve, mas pode parar também. Quem sabe é hoje? Quem sabe é hoje que o vento cessa? Quem sabe é hoje que o vento, em vez de te soprar para trás, começa a te soprar para frente? Por quê? Porque ele viu a tua perseverança. Ele viu você aqui. É engraçado de ver a igreja assim. A gente está acostumado a ver a igreja lotada. E sabe o que mais me chama a atenção? Que os cultos frios, ela encheu. E hoje que está quente, tem meia dúzia. Mas nem todos. Ele não trouxe todos. Ele quer quem esteja com perseverança. Ele quer pessoas aqui nesta noite que chegaram de repente dizendo: eu vou, mas eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Porque se o Senhor não falar, eu nem sei o que eu faço. Se o Senhor não falar comigo, eu nem sei se eu volto para minha casa. Se o Senhor não falar comigo, Deus, o Senhor vai me perder. Eu não aguento mais entrar naquele quarto escuro. Eu não aguento mais ter que estar me medicando. Eu não aguento ter que estar tomando remédio para dormir. Eu não aguento ter que estar tomando remédio. Eu não aguento mais se o Senhor não falar comigo. E quem sabe hoje, nesta noite, de você remar 10 remadas para frente e 20 para trás. O Senhor diz: vento parou, a água parou, o negócio aqui parou, que agora, a partir de agora, quem vai andar com ele sou eu. Não, ele não vai remar sozinho. Agora eu vou subir no barco, agora eu vou entrar no barco, e quando nós chegar do outro lado eu vou estar junto, tu de um lado e eu do outro, vamos lá. Quem sabe hoje Jesus subiu no teu barco uma vez mais. Crente, cara. Tenho o verso 27. Olha que diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. 9:7 assim. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Eu fiquei me perguntando, sabe, quando eu li o 27, Jesus caminhando no meio do alto mar, no meio da tempestade. Aí ele chega para os discípulos e diz: tem de bom ânimo, não temas. Eu fiquei me perguntando, por que Jesus não chegou acalmando a tempestade? Se é isso que estava causando medo para eles. Por que Jesus não chegou acalmando tudo, deixando o barco naquela marolinha? E sabe o que o Espírito ministrou no meu coração? A prioridade de Deus não é resolver os teus problemas exteriores. A prioridade de Deus sempre vai ser resolver primeiro os teus problemas internos. Primeiro ele vai resolver lá dentro, para depois resolver a tempestade lá fora. É por isso que em vez de ele chegar diante da tempestade, parou,
Não, ele chega dizendo, não temas. A tempestade ainda está rolando, mas não temas. Ele precisa te curar de dentro para fora. Ele precisa sarar as tuas feridas. Ele precisa sarar aquela mágoa, aquela rancor, aquela amargura que você tem dentro do coração. Ele precisa trabalhar de dentro para fora. Depois que ele trabalhar de dentro para fora, ele começa a tranquilizar a tempestade, acalmar a onda. Depois ele começa a ver os teus problemas exteriores. Mas primeiro ele chega no meio da tua tempestade para trabalhar no teu interior. Dentro de você, de dentro para fora. Ele não vai chegar acalmando a tempestade. Ele não é um Deus que é só você estralar o dedo. Ele não é um Deus que vai fazer só o que você quer. Ele sabe como fazer. Ele sabe o resultado final. Ele sabe como te moldar. Ele sabe como tratar o teu caráter, o teu ego. Ele sabe como te tirar da zona de conforto. Ele sabe como te trazer para cá para dentro. Ele sabe como vai trabalhar na tua vida. Ele sabe como vai trabalhar na tua família. É Ele que sabe como vai trabalhar na tua parentela. É Ele que sabe como vai trabalhar no teu filho. É Ele que sabe como vai trabalhar no teu casamento. É Ele que sabe. Para de colocar o problema na mão e tirar. Para de colocar o problema na mão de Cristo, depois de ir lá tirar e tentar resolver com o teu braço. Acalma o teu coração. Sossega o teu eu. Se a tempestade está rolando lá fora, fica com essa palavra. A tempestade está lá fora, mas Ele está trabalhando dentro. E dentro é onde ninguém vê. Eu estou olhando, meu Deus, essa irmã não sai da tempestade. Ele está trabalhando por dentro, filho. Alguém paga a tua conta? Deixa eu falar. Quem morreu na cruz? Deixa eu falar. Continua, deixa Deus trabalhar por dentro. Eu já profetizei sobre a tua vida que é hoje que Ele sobe no teu barco, é hoje que Ele acalma essa tempestade. Deus de maravilha. Sabe por que Ele precisa te curar por dentro primeiro? Porque pessoas machucadas machucam outras pessoas. Mas pessoas curadas, elas curam outras pessoas. Se eu, Daniel, vim aqui machucado falar acerca do que eu estou machucado, eu vou te machucar mais. Porque eu vou dizer, não perdoa nada, não vale a pena, rapaz. Te passou a perna, te contou mentira, não perdoa. Eu estou machucado. Mas se eu tiver curado, eu vou dizer, perdoa, Farol. Dói, é difícil, mas perdoa. É ruim negócio, mas perdoa. Pessoas curadas são usadas para curar. Mas enquanto você estiver machucado, Jesus vai ter que trabalhar aí dentro. Senão Ele não vai ter como te usar para curar. Você precisa estar sarado para sarar, curado para curar. Coloque isso no teu coração. Onde é que eu estava? Verso 27, eu vou para o verso 28. E Pedro diz: manda-me ter contigo por sobre as águas. Eu acho tão interessante essa parte. Eu quero conjecturar sem ferir o texto, tá bom? Mas eu posso, né, pastor Cléber? Eu posso conjecturar sem ferir o texto. Eu quero conjecturar que quando Pedro grita, é Cristo, vou lá. Os discípulos já começam a murmurar, pastor Ed. É só Ele. É só Ele que acha que faz. É só Ele que pode. É só Ele que toca o anzol e pega o peixe com moeda dentro. É só o Pedro, é só o bambambam, é só Ele. É só Ele que vai. Eu estou conjecturando que os 11 estão murmurando. Mas aí discernir a voz de Cristo, não discerne. Aí fica bravo com quem discerne. Não discerne a voz de Jesus, tá? Aí quer ficar bravo com quem discerniu. Quer ver um exemplo prático, rápido, agora? É olhar para aquela aliança, é a voz de Cristo. Mas aí tu não discerne, tu tá olhando para a tempestade dizendo, não é Cristo, é fantasma. Aí tu tá dizendo, é meninice, é criancice, é fantasma. Tu tá ouvindo a voz de Cristo e nem tá te dando conta, tá achando que é fantasma. Daí vai lá um Pedrão, se joga na água, discerne, diz que é uma aliança que quando você passar será restaurado. Daí você vai lá e critica o ato profético.
Jesus está falando e você está ouvindo fantasma, rapaz. Jesus está gritando no teu ouvido, tu está escutando, é fantasma. Está dizendo é fantasma que vem sobre a água. É Cristo. Aí tu quer falar mal de Pedro, que Pedro se jogou na água, Pedro se atirou na água. Sabe por que criticam tanto Pedro? Querem viver o que Pedro viveu. Querem caminhar sobre a água, querem se atirar no meio da tempestade. Mas não tem coragem de fazer o que o Pedro faz. Aí critica. Quando tu tenta e não consegue porque tu não tem coragem, tu vai bater em quem conseguiu. Aí tu vai criticar quem tem coragem, quem tem capacidade. Quem bate no peito e diz, eu vou mesmo que eu quebro a cara. O Jesus mandou, eu tô indo. Aí tu vai lá e diz que é fantasma. Tu vai lá e diz que é meninice. Isso nem tá no texto, não tá aqui. Mateus 6,6, vamos embora. Aí você quer criticar o Pedrão. Mas enquanto você murmura no barco, eu não estou falando você, é só você, mas não é você, entende aí? Enquanto a gente está murmurando no barco, o Pedrão está vivendo um mistério, está feliz na vida. Ele não está nem aí com quem está lá, acho que nem está se lembrando. Enquanto você está criticando, o Pedrão está andando sobre as águas. Enquanto você critica, ele é o único homem com Jesus a quebrar a lei da física, caminhando sobre a tempestade. Aí você está falando mal de Pedrão e Pedrão não está nem aí. Quem que está falando? Pedrão não está nem te ouvindo. Pedrão está vivendo mistério. Pedrão está no monte. Pedrão está fazendo aviãozinho, está fazendo telefone. O Pedrão está no manto. E você está preocupado com o Pedrão, rapaz. O Pedrão não está nem aí. O Pedrão está no mistério dele. Para de criticar o Pedrão, cara. Para de falar, é só o Pedrão, é só o Pedrão. Mas é ele que tem coragem. O que dizes de mim? Lá vai Pedro. Eu digo que o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi carne que te revelou, se não for meu Pai. É ele que toma a ponta. Por que você não toma a ponta? Por que você não dá o primeiro passo antes do Pedro? Se não dá, não adianta reclamar que o Pedro vai. O Pedro tem coragem. O Pedro tem coragem de ir, você não tem. Eu nem sei onde é que eu estou mais. E olha que eles gritam. Ei, diácono Daniel, pregador. Tá defendendo o Pedro, tá tão defendendo o Pedro, né? Mas olha lá, tá afundando. Mas Pedro é tão esperto. Ele se joga no mar já gritando, salva-me, Senhor. Tá afundando nada, rapaz. Ele quer pegar na mão do Todo-Poderoso. Ele quer sair da água e abraçado com o grandão da Galileia. Tá afundando nada, fofoqueiro. Ele quer sair abraçado da água. Tá afundando nada, rapaz. Ele quer caminhar, ele quer um mistério. Ele quer andar sobre a água, é isso que ele quer. Não está afundando nada, rapaz. Para com isso, deixa de graça. Vai você afundar também, vamos se atirar junto. Já se atiramos gritando, salva, meu Deus. E Deus está olhando e dizendo, meu Deus, esse meu filho. Mas ele tem coragem, eu gosto disso. Ele tem coragem de falar quando tem que ser falado. Ele tem coragem de pregar quando tem que ser pregado. Ele tem coragem de exortar quando tem que ser exortado. Esse meu filho é desse. Mas eu gosto tanto dele porque ele tem coragem, pastor Cleber. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem. Jesus dos crentes, me ajuda. 9:17. Pai, eu não vou conseguir terminar essa pregação. Vamos lá. Mateus capítulo 16, verso 22 e 23. Pedro diz para Jesus, não ir a Jerusalém. Nós conhecemos a história, ele vai sofrer. Pedro não quer que ele sofra. Entenda no teu coração, Pedro não quer que ele sofra. Pedro diz, não vai, Jesus, não vai. Não vai. Tem compaixão de ti mesmo, não vai, eles vão te machucar, eles vão te bater. E o que Jesus disse para o Pedrão? Para trás de mim, Satanás. Gente, o Pedrão andou sobre a água. Cara, o Pedrão fez maravilhas com Jesus. E ele está dizendo, Pedrão, para trás de mim, Satanás. Que doideira. Eu não vou entrar fundo nisso, não, eu juro. Mas eu vou te dizer só uma coisa.
Vigiemos. Podemos ser uma bênção o mês todo, mas podemos ser usados por um dia. E por esse dia que fomos usados, podemos acabar com a família de alguém. Podemos acabar com a vida de alguém. Eu não estou dizendo que a gente... O Daniel é... Não, eu abro brecha, claro que eu sou humano. Mas eu estou dizendo, vamos cuidar. Pedro, cara, foi usado por um momento. E o Senhor repreendeu. Por um momento. E se ele fosse usado com alguém que tem o coração fraco, que se dói, ou a cabeça fraca? Não vou mais. Em vez de me abraçar, me bateu. Não vou mais. Foi usado uma vez. E por uma vez, de repente, você colocou uma alma no inferno. Podemos fazer 99 coisas boas. Faça uma ruim, vão te condenar. E esquecer as 99. É fato, é lei. Mas sabe algo interessante que eu fiquei meditando? Esse cara, o Pedrão fez tudo isso. O Pedrão disse isso por amor, porque não queria que Jesus morresse. Aí ele chama Pedrão de Satanás. Aí o Judas vai lá e dá um beijo e ele diz amigo. Que negócio é esse? Jesus ele tem umas matemáticas que a gente não entende, né? Pedrão quer livrar ele diz Satanás. Aí Judas vai lá e beija e entrega, ele diz amigo. Sabe o que quer dizer isso? Propósito. Apenas propósito. Se ele escuta Pedro, mesmo querendo livrar, tendo bom coração, ele sai do propósito, não vai para a cruz. Aí Judas não. Judas traindo, dizendo, eu vou te largar lá. Tá levando para o propósito, tá levando para a cruz. Olha que algo interessantíssimo. Nem toda boa vontade vem de Deus. Mas eu estou ajudando. Será que é de Deus? Será que a tua ajuda está levando a tua irmã para o propósito ou está tirando ela do propósito? Porque a de Judas está tudo certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Se você ama, está tudo certo. A boa vontade muitas das vezes é perigosa. Sem, é claro, direcionamento. Mas fica essa reflexão, reflete em casa para te ver que interessante que o Senhor ministrou o meu coração. Então nem todos aqueles que falam mal também falam mal. Entenda. Às vezes estão falando mal, mas é para te alavancar. Estão falando mal, mas estão pensando em você. Estão falando mal, mas estão lembrando em você. Estão falando, o evangelista grita, mas estão falando do evangelista. Tá cheio de cacuete, mas tá pregando tudo quanto é canto. Estão falando, mas estão lembrando. O importante é esse. Se está lembrando, é porque está sendo visto. Então, pensa bem. Nem todo tapinha nas costas. Eu sigo à frente. 9h20. Meu Deus, eu não vou terminar mais nem que a vaga tussa. João 18, verso 10. Pedro puxou da espada e cortou a orelha de Malco. A pergunta é: anda com Jesus e carrega a espada? Conhece alguém assim, pastor Cleber? Não olha para não entregar. É isso aí. Conhece alguém assim? Posso dar um exemplo prático? Eu sou crente, mas não sou bobo. Alguém fala assim: olha, eu vou até ali. Misericórdia da minha vida, paizinho. A espada corta aqui primeiro, varão. Muitas vezes me pego falando, sou crente, mas não sou bobo. Aí Jesus me chacoalhou na palavra. Diz, guarda a espada. Ei, Pedro, guarda a espada. Não te chamei para machucar ninguém. Te chamei para apacentar a ovelha. Guarda a espada, rapaz. Não te chamei para cortar ninguém, para machucar ninguém. Eu te chamei, Pedro, para apacentar a ovelha. É para curar, é para passar bálsamo. Guarda a espada. Apanhei nessa passagem, varão. Não falo mais. Sou crente? Aí também sou bobo. Jesus dos crentes me ajuda. Jesus diz para ele guardar a espada, que não é para machucar ninguém. Vamos para frente, eu vou correr. Lucas capítulo 22, verso 31 ao 34. É onde Pedro diz que não negaria Jesus, tá?
a história. Aí foi a passagem que nós lemos. Pedro, quando tu te converter, fortaleça os seus irmãos. Cara, eu achei interessantíssimo isso. Eu contei 30% da história de Pedro e já é maravilhosa, já é linda. Aí Jesus olha para ele e diz: quando tu te converter. O cara andou sobre as águas e não é convertido. O cara tá andando com Jesus, almoçando, dormindo, tomando café e não é convertido. O cara tá subindo um monte, é um dos 3 mais íntimos de Jesus e não é convertido. Quando tu te converteres, 3 anos e meio, pastor Eder. Quando tu te converteres, fortaleça o seu irmão. Aí vai um ensino direto do céu para a tua vida. Pega isso aqui. Quer conhecer alguém convertido? Muito simples. Se ele é convertido, ele está fortalecendo o irmão. Mas se ele não é convertido, está falando mal, está fazendo fofoca. Irmão que mata irmão não é convertido, pastor Kleber. Irmão que fala mal de irmão não é convertido nem aqui nem na China. Irmão que faz fofoca de irmão não é convertido. É a palavra que está dizendo: quando tu te converter, Pedro, tu pode andar sobre as águas, mas ainda não está convertido, porque tu está falando mal do teu irmão. Tu não quer dar a mão pro teu irmão. O teu irmão caiu, em vez de tu pegar a mão dele, colocar ele de pé e dizer: vamos orar, vamos jejuar, tu vai levantar. Não, tu está dizendo: eu falei que não ia longe, eu falei que era fogo de palha, eu falei que ia tropeçar, eu falei que ia cair. Enquanto você não ajudar o teu irmão, a Bíblia diz que você não é convertido. Não sou eu. Tá na Bíblia, tá escrito. Ah, diácono Daniel, andei sobre as águas, não interessa. Pesquei o peixe, tinha uma moeda de ouro dentro, não interessa. Fui elogiado por Jesus, não interessa. Subi no monte com Jesus, vi o monte da transfiguração, vi ele transformado, não interessa. Se tu não amar o teu irmão que tu vê, vai amar a Deus que tu não vê? Se você conseguir, me ensina, que eu não sei. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia que está dizendo. Vamos correr? Lucas 22, versos 54 a 62. Ali é onde Pedro nega Jesus 3 vezes, tá? Eu quero citar o verso 54 para você. E Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Por que ele seguia de longe? Por medo. Pedro ficou com medo. Ficou com medo e começou a seguir de longe. Mas o que isso me incita? Por que eu apliquei isso? Porque enquanto eu meditava, o Senhor me dizia que tem medos que estão bloqueando de você andar mais perto de Cristo. O Senhor quer a proximidade, o Senhor quer mais intimidade. Mas por você estar com medo de pregar, com medo de louvar, com medo de tomar frente, com medo de meditar, com medo de levantar a tua voz em oração no almoço da família, na roda de amigos, por você estar com esse medo, você está andando um pouco afastado de Deus, por causa do medo. Então não deixe o medo tomar conta de você. Venha que nem eu, com medo, mas estou aqui. O estômago está doendo, mas estou aqui. Vai com medo mesmo, varão. O medo distanciou Pedro de Jesus. Imagina se ele fica distanciado pro resto da vida. Um cara que viveu tanto milagre, que teve tanta experiência com Cristo. Não vale a pena deixar o medo te distanciar. Eu não estou dizendo para você virar o pregador da noite para o dia. Eu não estou dizendo para você ter uma oratória gigantesca da noite para o dia. Não, eu estou dizendo para você começar a caminhar. Começa lendo a Bíblia. Começa orando. Pegando a tua esposa e o teu filho, levantando a tua voz entre os 3.
Daqui a pouco você já está na casa do vizinho, levantando a voz em oração com 6. Daqui a pouco você está no almoço de domingo, levantando a tua voz em oração para toda a tua família. Daqui a pouco você está aqui, levantando a tua voz em oração para uma igreja toda. E quando você menos esperar, você vai estar lendo a Bíblia Sagrada, aplicando, vai estar pregando, vai estar ganhando vidas para Jesus. Começa devagarinho, começa um passo de cada vez. Mas o Senhor fala com alguém: perca o medo. Ele quer intimidade, mas o medo está afastando Cristo de você. Não que Ele não esteja com você, nada disso. Ele só quer mais intimidade. E você, por medo, está afastando Cristo. Olha só, nós seguimos adiante. Pedro foi se aquecer na fogueira. Olha, interessante. Pedro foi se aquecer na fogueira dos outros. Conhece alguém assim? Quer andar de longe, pastor. O Pedrão está de longe. Mas aí quando vem uma fogueira, quer se aquecer junto. Conhece? Tá de longe, tá com medo, não quer compromisso. Aí chega na fogueira: ora por mim, varão. Quando subir o monte, leva meu nome, varão. Quando jejuar, bota meu nome, varão. Conhece alguém assim? Não, não denuncia. É o pastor Cleber que ensina essas coisas. Não denuncia. Mas é assim, irmão. Andou de longe e quer se aquecer na fogueira dos outros. Para com isso. É o medo. Isso é tudo, é o medo. Provoque a tua própria fogueira. Começa a se aquecer com a tua própria fogueira. Você vai ver o quão maravilhoso e gostoso é você se aquecer na própria fogueira que o Espírito Santo coloca em você. Não tem explicação. Não tem como explicar o anseio de como é bom sentir a presença do Espírito tomando o teu corpo e te usando pela misericórdia, porque a gente não pode nada. Quando você pregar e ministrar e ver 2, 3, 4, glória a Deus, é Deus te usando, não é você, tá? A glória para Ele, é tudo para Ele. É quando você sobe naquele altar, Ele te reveste da cabeça aos pés e te coloca aqui em cima como profeta, como ministrante, como pregador, e usa a tua vida. Mas quando você desce, Ele retira tudo e você volta como o velho pregador, o velho Daniel. É sobre Ele, é por Ele, é para Ele. Olha só, tá, a fogueira aquece, mas olha o detalhe, a fogueira também ilumina. Só que a fogueira que iluminou, para Pedro foi ruim. Que aí iluminou ele, eles viram: ih, não é tu que andava com ele? Não sou eu. Não, mas tu fala como crente. Não, mas não sou eu. Mas tu te veste como crente, Pedro. Não sou eu. A fogueira aquece, mas também ilumina. O que tu quer dizer com isso, né? Vai chegar uma hora que você vai estar andando de longe, vai chegar no irmão, vai chegar na irmã, pedindo oração, pedindo a fogueira dele, pedindo para se aquecer na fogueira dele, e ó, vai ser cortado. Aí Jesus vai te iluminar, vai mostrar quem é quem. Você está entendendo isso aqui? Ou não estou explicando direito? Jesus vai colocar algumas fogueiras acesas na tua vida, tá? Para te mostrar quem é quem. Ele vai acender algumas fogueiras sobre a tua vida para te mostrar quem é quem. Quem é que está andando contigo, quem é que está te negando, quem é que está te abraçando de dia e te negando de noite. Ele vai iluminar algumas fogueiras na tua vida. E não se escandalize quando isso acontecer. Não se escandalize quando você dizer: meu Deus, mas foi o Pedro que negou. Com uma oratória linda, com uma pregação poética, como um homem ou uma mulher de Deus. Não se escandalizem quando a fogueira iluminar. Não se escandalize. O Senhor está acendendo fogueiras aqui nesta noite. O Senhor está acendendo fogueiras aqui nesta noite. É para iluminar, é para aquecer. Mas deixe o medo de lado. Meu Deus, 9h30, já é para mim ter encerrado, tá? Eu
nós vamos ter que terminar outro dia, tá? Os irmãos me perdoem, eu queria entrar em Atos, não vai dar. Eu queria falar de Jesus, encontrando ele, depois que ressuscita. Não, lá tem fogueira também. Lá tem fogueira também, pastor Cleber. E lá a fogueira não é só para iluminar, não é só para aquecer. Naquela fogueira tem pão e peixe. Aquece, ilumina e ainda alimenta a fogueira de Cristo. A fogueira de Cristo é diferente da fogueira do homem. A fogueira de Cristo ilumina, a fogueira de Cristo aquece e a fogueira de Cristo te alimenta. Tem pão e tem peixe e é no mesmo local, no mesmo mar, com o mesmo barco, com a mesma rede, o mesmo Jesus e o mesmo Pedro. Novo começo, é um novo começo ali. A mesma fogueira que ele negou, Jesus está dizendo para ele: vou te restituir. Não vai se aquecer com a fogueira dos outros, não vai te iluminar com a fogueira dos outros, porque a fogueira dos outros te ilumina e te aquece até por algum momento, mas quando chegar de manhã você vai estar com fome, e a minha fogueira sacia até a fome. Ela assa peixe, ela tosta o pão. A minha fogueira é assim, e é no mesmo lugar, com o mesmo barco, com as mesmas redes, o mesmo Cristo e o mesmo Pedro. O que tu quer dizer, pregador? No mesmo lugar que você caiu, o Senhor vai te levantar de novo. No mesmo lugar que você tombou, o Senhor vai te colocar de pé de novo. Aí eles vão dizer: não tinha retrocedido, não tinha voltado a pescar. Olha o que desceu agora. Eu aplico essa e vou embora. Olha o que desceu agora. Quando Jesus aparece, ele manda um recado, certo? Ele diz: avisa os discípulos e a Pedro. Imagina se ele manda esse recado pela uma irmã linguaruda ou um irmão linguarudo. O que ele ia chegar dizendo na igreja, pastor Cleber? Xiii! Jesus diz: avisa os discípulos. Pedro já não é mais discípulo, não colocou ele junto. Avisa os discípulos e a Pedro, tirou Pedro do discipulado. Tá entendendo como a língua que mal interpreta causa confusão? E não é assim. Jesus está dizendo: avisa os discípulos e a Pedro, porque eu quero ter um tete-a-tete com ele. Eu quero ter um particular. Ele não está tirando Pedro do discipulado, ele não está tirando Pedro do diaconato, ele não está tirando Pedro da congregação, ele não está afastando Pedro do trabalho. Não está. Isso é entendimento errado. Ele quer ter um tete-a-tete, ele quer arrumar Pedro, ele quer consertar Pedro. Pedro não está pegando, mas está sendo consertado. O Pedro não está louvando, mas está sendo consertado. O Pedro não está na mídia, mas está sendo consertado. Para de interpretar do teu jeito, para de achar que é do teu jeito, para de levar a fofoca adiante, porque não é do teu jeito, rapaz. Não é do teu jeito. Isso nem está esboçado. Deus da glória. Olha, 9h36. Deixa eu aplicar mais um pouco. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Por que voltando? Porque ele se voltando para Pedro, fixou os olhos. Por que isso? Filho doente carece de um pouco mais de atenção. Mas olha que interessante. Aí Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Deus não te abandona quando você erra. Deus não te abandona quando você peca. Deus não te largou porque você errou. Não, para com isso. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você caiu 1, 2, 3, 4, 7 vezes. De todas elas o Senhor te coloca de pé. O inferno vem por um caminho, mas por 7 ele tem que bater e te retirar. Então para de você mesmo ficar se apontando com o teu erro. Para você mesmo de ficar se apontando e dizer: eu não posso, eu não sou digno. Só vem, Pedro. Te aproxima mais uma vez. Só vem, Pedro, só vem. Vem com esse pecado mesmo. Ele não te abandona. Ele não esquece de você porque você errou. Ele se virou para Pedro e o olhar condenou. Mas sabe quando ele olhou para Pedro e Pedro olhou para ele, sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro se lembrou das palavras. Por que se lembra depois que peca? Por que não se lembrou antes de pecar?
pastor? Por que Pedro só lembrou das palavras depois que pecou? Aí depois que pecou chorou amargamente. Mas se lembrar da palavra antes de pecar, não chora amargamente, sorri fartamente. Para de lembrar da pregação depois que errar. Para de lembrar depois da palavra depois que pecar. Lembra da palavra quando estiver na tentação de errar. Lembra da palavra quando estiver na porta do pecado, para não chorar amargamente. Pedro lembrou só depois. Para de lembrar depois. Lembra antes. Quem sabe você está chorando por causa disso. Quem sabe você está chorando porque não está se lembrando da palavra que está sendo ministrada, da palavra que está sendo pregada. Aí está chorando amargamente. Lembra antes. Lembra antes da palavra. Lembra antes da palavra que está sendo ministrada, dos louvores que está sendo entoado. Lembra antes que Deus já está falando na terra. Medita no teu coração, medita na tua mente os teus choros. De repente, é por isso, porque você não está lembrando do que está sendo ministrado. Ou de repente lembra, mas não quer dar ouvido. De repente não deixa sentar o coração, sempre dizendo que é da cadeira do lado, a cadeira da frente, a cadeira... Nunca é pra tua cadeira, nunca é pra você, já reparou? Já reparou que é só os outros que estão errados, você está sempre certo? Você já reparou nisso? Jesus dos crentes. Eu quero terminar, gente. Não fica longe. Não fica longe. Errando ou não errando, fica perto. Não faz que nem Pedro, não começa a caminhar de longe. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo longe se sentia servo, mas quando chegou perto se sentiu filho novamente. Para de se sentir servo longe, se achega para perto da obra. Tem vassoura, tem pá, tem microfone, tem tudo que você quiser fazer. Te achega, para de ser apenas servo. O filho pródigo era servo lá fora, mas quando ele volta para casa, ele sabe o que é sentir o sentimento de filho novamente. Volta como filho, rapaz. Não volta como servo. Você não foi destituído da paternidade do pai. Para de deixar o demônio inflamar o teu coração, dizendo que você é o excluído, você é a excluída. É você que não está se achegando perto da obra. É você que não está se achegando perto do pai. Aí está dizendo, eu só sou serva. Eu só sou serva para limpar o banheiro. Eu só sou servo para mexer no som. Já chega para perto da obra, rapaz. Vem para perto do pai. Vai colocar aliança. Vai matar boi cevado. Vai dar festa. Vai colocar sapato. Vem para perto. Jesus, me ajuda a Deus. Eu vou encerrar em nome de Jesus. Eu juro que eu queria entrar em Atos, mostrar um novo começo de Pedro em Atos. Que quando Jesus encontra com ele na praia, e ele diz, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Pedro muda, porque aquele amas ali não é eu te amo, é eu gosto de você. O tu me amas de Deus para ele é o amor ágape. É um amor de sacrifício. E ele não tem aquele amor para oferecer. Ele tanto não tem que ele negou 3 vezes, dizendo que tinha, mas ele não tinha. E quando ele chega para Jesus e confessa que ele não tem, aí Jesus diz, agora está pronto. Quando você diz que não tem um amor ágape, que só gosto, daí está pronto. Aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eu apenas gosto, está tudo certo. Jesus está dizendo, eu apenas gosto, está tudo certo. Apacenta as minhas ovelhas. Vai trabalhando que eu vou mudando dentro de ti. Vai trabalhando que eu vou mudando isso dentro de ti. Vai trabalhando que eu vou restituindo. Vai trabalhando que eu vou aumentando o gosto pela paixão, a paixão pelo amor. Vai trabalhando, vai apacentando que o Senhor vai fazendo. Ele diz, quando você é moço,
tu fazia as tuas vontades. Aí ele olha para Pedro, mas quando tu fica velho, tu não vai nem fazer as tuas vontades. Ele já estava vendo outra visão futurística com Pedro. Ele está dizendo, agora você diz que não me ama, mas daqui um tempo eu já vou ver tu crucificado e de cabeça para baixo. Pedro foi sincero, falou, eu acho que eu não te amo. Eu acho que eu não tenho capacidade de morrer por você. Lá na primeira disse que tinha e errei. Mas agora eu estou sendo sincero, Cristo, eu acho que eu não tenho. O Senhor está dando a faceta das ovelhas, porque o Senhor já viu o futuro. Já viu ele sendo crucificado, dizendo, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer com o meu Cristo. Está botando coisa grande na tua mão. Está botando coisa grande na tua mão e você não está entendendo. Está botando algo gigantesco na tua mão e você não está entendendo. Você está dizendo, não, eu não tenho capacidade, eu apenas gosto. E Deus está dizendo, daqui um tempo você nem vai saber. Você vai estar me amando, vai estar morrendo por mim. E você não está entendendo. O Senhor está colocando coisa grande na mão de alguém. O Senhor nessa noite está colocando coisa grande na mão de alguém. Calamanto e calabrada cerca. Alamanter que amandara sui calamandara vai. Entre belas tu calamanto e calabrada sóbia. O Senhor está colocando coisa grande na tua mão nesta noite. Mesmo você dizendo, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não te amo, eu apenas gosto de ti. O Senhor está vendo o amanhã. Apenas abra o teu coração e receba essa palavra. Eu não vou conseguir terminar. Outra hora que o pastor me escalar, nós terminamos essa história linda. Vamos caminhar sobre Atos. Vamos falar dos 5.000 que Pedro ganhou. Vamos falar dos 3.000. Vamos falar do coxo que saiu. Vamos falar da sombra dele que curava. Daí nós vamos falar mais. Você recebe essa palavra? Então te coloca de pé. Dá uma forte salva de palma a Cristo, porque Ele merece. Ele merece. Eu passo o microfone aqui de direito e agradeço demais a minha oportunidade. E confesso que eu estava morrendo de saudade de ministrar aqui.